cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre o estudo de técnicas vocais para cantar rock. Isso mesmo, técnica para o canto de rock. Ou você acha que as técnicas de canto são aplicadas somente para o erudito ou para o popular? Pois agora você vai ficar sabendo que cantar rock e seus subgêneros, como o metal, por exemplo, exigem alguns cuidados. Afinal, é preciso preservar a voz e garantir que depois do canto a fala se desenvolva normalmente. Para isso, diversas pesquisas, por intermédio das ciências da voz, garantem esta qualidade vocal. Agora imagine como ficaria a voz, e as cordas vocais do cantor do Sepultura, o Derek Green, se ele não utilizasse as técnicas para cantar metal. E olha que estou usando apenas o exemplo de uma banda de rock pesado como a Brasileira. Mas para falar sobre este assunto e dar algumas dicas, digamos assim, entre aspas, o nosso convidado de hoje é o professor e cantor Ariel Coelho, que já cantou em diversas bandas catarinenses e também viaja Brasil afora ministrando cursos sobre técnicas vocais. Aliás, qual a diferença, ou melhor, quais as diferenças entre as técnicas do canto popular para o cantar rock? Boa noite, Ariel. Obrigado por vir ao Cidadania. Boa noite, professor. Prazer é meu e estamos aí para poder, então, contribuir com esse importante debate que está na ponta do lápis. Uhum. Qual a diferença que a gente pode pontuar aí entre o canto popular e o rock, cantar rock? Bom, primeiro é importante entender que o rock está dentro do canto popular, né, como sendo uma das possibilidades do canto popular. Oficialmente nós temos as duas grandes escolas de canto, que é o canto erudito e o canto popular, então o rock dentro do popular, né? Respondendo à tua pergunta, o rock dentro do popular e diferenciando-se, portanto, de outros estilos de canto popular, ele tem algumas peculiaridades, como a que tu bem citou, por exemplo, usar drives vocais quebrando a frequência fundamental da voz, como o Derek e dentre outros tantos vocalistas, né? Eu diria até, essa é um dos grandes desafios dos vocalistas de rock, produzir esses efeitos vocais via fisiologia, não é? É para isso mesmo que estão as pesquisas aí avançando nessa direção, de verificar o que a gente pode fazer aqui dentro para produzir esses efeitos todos. E o fato é esse, se a gente não conseguir dominar essas técnicas de modo eficiente, a gente vai ser sempre vítima de erros técnicos e aí sim indo para a direção de problemas vocais. E que se diga já de antemão que não apenas a questão dos drives podem produzir problemas vocais, não é? Cantores eruditos podem ter problemas vocais. O fato é, toda e qualquer técnica usada de modo inadequado vai trazer problemas vocais. Tá certo que hoje em dia nós também temos, em função dos avanços da voz, muitas estratégias, fonoterapêuticas de resgatar essa qualidade vocal, mas sem dúvida nenhuma, para quem está aí na chuva e vai se molhar no mundo da voz profissional, cantada, tem sim que buscar aprimoramento técnico vocal e os roqueiros que o digam, porque a carga é pesada. A maioria dos cantores, que optam pelo rock, eles começam de forma assim, empírica ou eles já passam a ter uma noção da técnica de canto para esse gênero musical? Então, eu acho que no primeiro momento cabe esclarecer, ou pelo menos pontuar, dois momentos específicos aí, né? Um primeiro momento, aqueles primeiros rockers da história, lá nos anos 50, 60, 70, essa galera literalmente deu a garganta a tapa pra gente, no sentido de que eles estavam vivendo um momento, exatamente como falávamos ali nos bastidores, de contracultura, onde o próprio
berrar, o próprio soltar a voz de qualquer jeito, entre aspas, fazia parte daquele momento cultural. Então, esses primeiros rockers cantavam empiricamente e com o passar do tempo eles iam se desenvolvendo, iam dominando as suas técnicas empiricamente já realizadas naquele momento. Hoje em dia, claro, através de profissionais já formados, profissionais que vieram estudando e se aprimorando em cima da técnica vocal popular, claro, também estudando o canto erudito. Dito de outro modo, hoje em dia, os rockers já conseguem encontrar profissionais habilitados para lhes ensinar belíssimas bases de canto, seja para canto erudito, seja para canto popular. E agora, mais modernamente, está se formando aí um corpo docente apto a ensinar técnicas vocais especificamente para rock and roll, né? Então, hoje em dia já não é mais necessário sofrer como os primeiros rockers fizeram por nós. Se não, o cantor do Sepultura, coitado, ele ia terminar cada apresentação afônico, né? Afônico, exatamente. De conversar, inclusive. É bem exatamente isso. E, incrivelmente, quando a gente acompanha o trabalho dos rockers, né, quaisquer que sejam, que tenham boa técnica, incrivelmente, as entrevistas pós-show, a voz está, vamos dizer, para não dizer absolutamente, porque é como um jogador de futebol, ele vai sair cansado, mas sai intacta, voz intacta, coisa que nós nem sempre conseguimos verificar com outros cantores que não são estudantes de técnica vocal, vamos dizer assim. O lance é esse, tem que buscar, porque senão vai acabar disfônico, afônico e por aí vai. Tem uma diferença, Ariel, entre o cantor que ensina e aquele que canta e ensina, ou seja, ele tem uma pedagogia. A tua pergunta é perfeita, e essa é uma das temáticas aí que a gente tem se batido durante algum tempo. Via de regra, no Brasil nós temos professores, nós estamos passando por um momento de transição, é verdade, mas via de regra, os nossos professores de canto popular do Brasil são cantores que lá pelas tantas resolveram ensinar as suas técnicas vocais. Hoje até tem um termo que está se usando bastante, que é o vocal coaching, e exatamente nessa direção. Eu sou um cantor e eu vou ensinar para ti o que eu aprendi, o que eu sei. Nenhum demérito, mas isso é um tipo de profissional. E outra coisa é exatamente um profissional, cantor ou não, preferencialmente cantor, claro, tem que ter um campo experimental interessante aí, mas outra coisa é um profissional da pedagogia vocal, que vai buscar ferramentas pedagógicas, se vale aí de outras ciências, inclusive, que contribuem com a pedagogia, a neurologia, a psicopedagogia, enfim, física acústica, que vai buscar todo esse ferramental para juntar com a sua empiria, sendo que, na verdade, não é para validar a sua empiria, é para, na sua empiria, apenas buscar esse aprimoramento, enquanto cantor capacitado de fazer as manobras que está ensinando com base nesses avanços científicos e tal. Então, no Brasil, nós estamos passando por esse momento agora de transição. Cantores que simplesmente ensinavam estão começando a buscar esse aprimoramento pedagógico para se tornarem efetivamente pedagogos vocais, não é? Então, vocal coaching é uma coisa, professor de técnica vocal é outra. Aproveito para fazer uma distinção importante. Canto e técnica vocal são ligeiramente diferentes. Canto se vale de técnica vocal, mas o canto ele é mais genérico. O ensino do canto dá trabalho, o ensino do canto envolve várias questões para além da técnica vocal. O professor de técnica vocal é aquele profissional que vai ser frio e calculista na hora de fazer as manobras. É aquele profissional chato que tem que ficar... É o fisioterapeuta. É o fisioterapeuta que tem que ficar repetindo o movimento até criar aquela memória muscular. Firmar, né? Exatamente, bem isso aí. Uma pergunta que eu acho, ela é simplória, mas, no entanto, creio eu, necessária, inclusive, para quem está assistindo o nosso programa hoje. Qualquer um pode cantar? Essa é uma pergunta ótima e é uma das perguntas que move todas as pesquisas atuais, pelo menos das ciências vocais, que partem do pressuposto de que nós somos seres culturais e que, portanto, nós podemos aprender e desaprender as coisas, não é? E fisiologicamente falando, já está se verificando que nós somos plásticos, né? A nossa fisiologia é plástica e ela vai se formatando de acordo com as nossas influências culturais. Ou seja, garantido um processo musical, que nos dê essas competências básicas de músico
percepção auditiva, ritmo, noções de harmonia, melodia, ou seja, passando por esse processo de musicalização básica, sim, todas as pessoas que não tenham nenhuma complicação orgânica conseguem sim desenvolver técnica vocal cantada. Agora veja bem, ninguém está negando que algumas pessoas aparentemente têm mais facilidades. Mas o que está se discutindo é isso, essas facilidades são inatas ou essas facilidades são culturalmente processadas? Tudo indica para que sejam culturalmente processadas. Exemplo, um norte-americaninho criado lá na Califórnia, ouvindo aquele modo de falar deles, e depois tu vai verificar num estilo de canto X daquela região lá, todos os vocalistas têm essas mesmas características que estão presentes na cultura vocal falada deles. Um exemplo, para ilustrar mais um pouco do que eu estou dizendo, os americanos de modo geral, os norte-americanos, eles usam uma coisa na sua fala cotidiana chamada vocal fry. É aquele... Eles falam assim, I am happy. Dá uma... Né? Isso já foi verificado que é uma grande estratégia, inclusive usada pela fonoaudiologia e pela técnica vocal, para fortalecer músculos específicos da laringe. E é uma estratégia, em termos de memória muscular, para fazer um dos vários tipos de drive vocal, essas vozes rasgadas. Aí a gente vai verificar o estilo de canto deles tem essas características presentes. Aí tem que voltar lá na antropologia cultural deles e verificar, mas eles falam assim, então eles são beneficiados nesse sentido culturalmente, resultado voz cantada com características assim. Que não acontece muito com o espanhol, por exemplo, né? Por exemplo. E no Brasil, não é à toa que nós temos uma das nossas... Claro, nós somos uma diversidade cultural gigante e nós encontramos de tudo, é verdade. Mas, por exemplo, não é à toa que a MPB, não só pela sigla, mas não poderia ter saído de outro lugar a não ser o Brasil. Cantar suave, leve, macio, sem nessa tal de pegada que o rock particularmente exige, né? Então é bem isso. O que está se mostrando é que os aspectos culturais são absolutamente fundamentais para determinar se uma pessoa canta ou não. Veja que a pergunta veio antes mesmo das explicações. E com as ciências avançando, a pergunta começou a se relativizar já. Olha só, nós estamos falando aqui sobre canto, né? Técnicas para quem, enfim, quer ser um roqueiro, e a gente vai voltar daqui um pouco para continuar essa nossa conversa, e aí nós vamos passear na questão cultural, se existe dica, se não existe, e a gente já volta.